Olá pessoal, é um prazer participar com vocês da Semana do Corredor, participar desse congresso online e poder contribuir e discutir com várias pessoas temas extremamente relevantes para essa prática, né, tão comum no Brasil hoje em dia, que é a corrida de rua. Eu sou o Bruce Cota, profissional de educação física. Minha especialização é em treinamento esportivo e já atuo no mercado há mais de 15 anos, atuando desde a prescrição de treinamentos e a gestão também do mercado de academias. Hoje eu atuo como gerente nacional de musculação e estágio de uma rede de academias, da Bodytech. E além disso, eu atuo como professor universitário, ministrando algumas atividades, algumas disciplinas, dentre elas a disciplina de ginástica e atividades de academia. Então é um tema que eu gosto bastante de discutir e a gente vai poder conversar, interagir, e à medida que a gente for fazendo a apresentação, que a apresentação for sendo feita, a gente pode discutir alguma coisa com relação às dúvidas que vocês venham tendo. Tudo bem? Hoje a nossa discussão, o nosso tema vai ser sobre a academia e a corrida de rua. Existe relação? Que relação que existe entre esses dois mercados aparentemente tão diferentes, que é a academia de ginástica e a corrida de rua? A gente consegue achar algum link que a gente perceba um sinergismo entre as duas atividades e que uma possa contribuir com a outra? O que tem a ver uma relação com a outra? As atividades que são propostas na academia têm relação com a corrida de rua? A corrida de rua consegue aproveitar dos benefícios da prática da ginástica na academia? E o contrário, a academia consegue pegar também e entender o que é a corrida de rua e oferecer serviços de qualidade para isso? É isso que a gente vai tentar discutir e bater um papo aqui hoje durante a minha apresentação. Bem, primeira coisa, para a gente entender um pouquinho desse mercado e qual a relação que existe entre essas duas atividades, a academia e a corrida de rua, é importante a gente analisar alguns dados, tá? Então observem os dados apresentados pela Vigitel, agora em 2015, uma pesquisa realizada pela USP, juntamente com o Ministério da Saúde, que avaliou os hábitos da prática, da atividade física de uma série de brasileiros. Foram quase 55 mil avaliados, pesquisados, e a partir daí alguns dados foram postos. Vamos observar. A gente percebe que houve um crescimento da prática da atividade física entre a população brasileira. De 2008 para cá, nós percebemos que a atividade física, o percentual da população brasileira que pratica atividade física subiu de 29,9% para 33,8%. Então, a gente percebe que a atividade física tem conquistado espaço na vida do brasileiro. A gente tem conseguido atingir uma população cada vez maior. Isso, ao mesmo tempo que é muito bom, nos traz uma grande responsabilidade, que é atender os anseios dessa população que tem iniciado na atividade física e o quanto a gente consegue fazer com que essas pessoas permaneçam fazendo atividade física. Isso é o mais importante, esse é o grande desafio de nós profissionais de educação física e de todo mundo que pratica, que não é profissional, conseguir achar a atividade que ela consiga permanecer por mais tempo. E a gente tem percebido cada dia mais nos treinamentos, nas academias, que a corrida é uma atividade que tem uma alta taxa de retenção dos praticantes. Todo mundo que inicia na caminhada e na corrida tende a permanecer nessa atividade. Então, a academia pode aproveitar muito disso e usar como meio de retenção dos seus clientes também no dia a dia da prática da academia de ginástica. Então, pegando esse percentual de 33,8%, a pesquisa fracionou as 5 atividades que são mais praticadas pelos brasileiros. Vamos lá. Caminhada em primeiro lugar, com 33,7% da população brasileira fazendo essa atividade. Musculação em segundo lugar, com 18,97%. O futebol em terceiro, com 14,8%. A corrida já alcança hoje o 4º lugar da atividade mais praticada no Brasil, com 5,79% da população brasileira. Isso nos dá um percentual, uma população de quase 4 milhões. Alguns dados informam em torno de 4 milhões, outras estatísticas afirmam que já são 6 milhões de praticantes. Então a gente pode afirmar que a gente tem entre 4 e 6 milhões de praticantes de corrida em todo o Brasil. É um número extremamente significativo, é um mercado extremamente significativo e importante.
tanto para os profissionais de educação física quanto para os próprios corredores, porque a partir disso, cada vez mais coisas novas são ofertadas para esse público. E em quinto lugar, como atividade física mais praticada, estão as ginásticas de maneira geral, de academia, fora de academia, alcançando 4,51% da população brasileira. E o mais legal de observar esses dados é que das 5 atividades mais praticadas no Brasil hoje, 4 delas têm relação direta com o tema da nossa discussão nesse bate-papo hoje, que são a caminhada, a musculação, a corrida e as ginásticas. Então, a gente está falando de uma população de mais de 40 milhões de pessoas que estão propensas a fazer uma das atividades que a gente tem pensado, tem discutido, seja a academia, as atividades de academia, seja a corrida ou até a própria caminhada, que não deixa de ser uma iniciação à corrida, para as pessoas que ainda não têm capacidade, não têm capacitação do ponto de vista físico de começar a correr. Normalmente elas iniciam pela caminhada. Então esses dados nos mostram algumas coisas bastante importantes e precisamos ficar atento para conseguir construir esse link entre esses dois mercados e a partir daí entender o que efetivamente dá para fazer com a população da academia e com a população das academias da corrida, que praticam corrida de rua ou caminhada. Então vamos lá. Para entender um pouco mais, eu apresento para vocês agora uns dados de 2014, são dados da IHRSA, apresentados aqui no mundo, né? São dados mundiais, onde consta o Brasil como o segundo país no mundo em número de academias. Isso mesmo. A gente já tem hoje 30.767 academias registradas, regulamentadas e catalogadas. Pode ser que a gente tenha mais ainda, mas o que a gente tem de dados são esses números. A gente só perde para os Estados Unidos em número de academia, tá? E ganha muito de países como Alemanha, México, Argentina. O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? Vamos lá. Esse segundo lugar em número de academias nos apresenta também um outro dado. O Brasil hoje está entre os 10 de maior faturamento no mercado de fitness, tá? Considerando só a academia. Nesse valor não se questiona, não se contabiliza o mercado, por exemplo, da corrida de rua. Mas é um mercado que é o 10º, apesar de ser o segundo em número de academias. O Brasil hoje tem uma arrecadação, uma receita em cima disso relativamente baixa, não é compatível com o segundo lugar em número de academias. Isso tende a melhorar, isso tem melhorado cada vez mais com a profissionalização do mercado de academias. Isso vem crescendo e vem aumentando essa rentabilidade, é um dos mercados que mais fatura no Brasil hoje, mas ainda a gente percebe que dá para crescer muito. E o mercado de academias, de assessorias de corrida, do mercado de organização de corridas, ele tende a crescer muito também a partir do momento que os dois se aliarem. Se a gente conseguir conciliar a atividade de academia, a academia de ginástica com a corrida de rua, a gente vai conseguir bons resultados, tanto do ponto de vista como negócio, quanto do ponto de vista de crescimento das duas modalidades. Então, vendo que o Brasil é o 10º, o que tem, qual a relação que existe entre esses dois mercados? Vamos tentar achar. Observando esses dois gráficos então que eu coloquei, né, colocando os dois juntos para a gente tentar analisar de uma forma um pouco mais clara e conseguir visualizar os dois ao mesmo tempo. Dê uma observada, por favor, que a gente está falando de um quadro, de uma situação onde a caminhada é o primeiro lugar, a musculação é o segundo e a corrida é o quarto lugar. E o Brasil tem 30 mil academias. Cada uma dessas academias pode ser um ponto, pode ser um fator, pode ser um momento da gente conseguir captar ainda mais corredores para a gente aumentar essa fatia. Essa margem, essa perspectiva de 30 mil academias e 14% da população, 18%, desculpa, fazendo musculação e 5,7% fazendo corrida, se a gente começar a associar as pessoas que fazem musculação, são potenciais, tá, candidatos a fazerem a atividade de corrida, a gente tem muito a crescer. Então, se as assessorias, se os treinadores de corrida se aproximarem um pouco mais dessas 30 mil academias para conseguir também oferecer um serviço paralelo e de qualidade para que a gente consiga ter um intercâmbio maior entre esses profissionais, a tendência é que o número de academias
tende a se manter, mas o número de pessoas praticando tanto a musculação quanto a corrida e a própria caminhada vão aumentar cada vez mais. Então depende da gente, depende da nossa organização como profissionais de educação física e também como usuário, questionar na academia se por um acaso existe alguma aula de corrida, se existe alguma atividade direcionada para corredor, se o professor está apto a prescrever um treino de qualidade para aquela pessoa que vai correr. Então cabe a cada um de nós, personagens, cada um de nós que está ativo no mundo da atividade física, e especialmente falando aqui hoje no mundo da corrida, praticarmos e tentarmos alinhar cada vez mais e aproximarmos esses setores da nossa atividade física em academia e corrida de rua. Então isso tudo depende da gente, e como vamos conduzir esse trabalho é que vai nos mostrar o resultado que a gente vai chegar. Então, a partir do momento que a gente já sabe o resultado e já sabe o potencial e aonde a gente pode chegar com isso, eu queria fazer com vocês e levar uma reflexão. O que esses números, além do que eles mostram, como eles podem ajudar a mudar esse cenário? O que aconteceu desde então? Ok? E essa minha discussão, para tentar achar a relação entre academia de ginástica e corrida, ela vai passar por dois pontos principais. Uma série de outros pontos são possíveis de serem analisados, mas eu vou me ater a dois pontos principais: estrutura e qualificação. Estrutura das academias, estrutura das assessorias de corrida e, junto com isso, a qualificação, tanto do ponto de vista técnico dos profissionais, quanto do ponto de vista também das próprias entidades, academia e assessorias de corrida. Tá? Então, sabendo que existem outros fatores, hoje a discussão vai se ater em apenas dois pontos: a estrutura organizacional e a parte de qualificação técnica. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em estrutura, se formos analisar historicamente, uma história bem recente da atividade física, como eram compostas as academias de ginástica do ponto de vista de equipamentos, a gente vai perceber que todas as academias eram basicamente voltadas para a musculação, tá? Com uma área de musculação muito grande, muito bem montada, muito bem estruturada, mas com uma estrutura de atividades aeróbicas, não vou nem falar só esteira, mas atividades aeróbicas muito precária, muito reduzida. Era normalmente num canto da academia, naquele espaço que ficou disponível, com 2 esteiras, 3 esteiras e duas bicicletas, nem o elíptico a gente tinha ainda, né? Falando uma história recente aí, 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. À medida que a atividade física foi evoluindo e cada vez mais pessoas passaram a frequentar esses espaços que são as academias de ginástica, e cada vez mais pessoas passaram a frequentar os espaços públicos também, fazendo atividade de caminhada e corrida, os mercados tiveram que se organizar. Então, quando a gente fala em academia, teve que se pensar, para não perder esse público que estava migrando para a corrida e para a caminhada, o que eu precisava fazer para oferecer uma qualidade muito legal de atendimento na academia, mas atendendo o que aquela pessoa buscava, que normalmente não era a busca por uma estética, por uma performance muito grande no que diz respeito aos equipamentos da musculação. A partir daí, as academias começaram a investir um pouco mais nas áreas de treinamento aeróbico, especialmente em equipamentos diferentes. A esteira continua reinando como a principal ergômetro nas academias de ginástica, mas a gente percebe que cada vez mais outros ergômetros estão presentes também. E isso não é ruim. Isso pode ser uma grande aliada no processo, né, de convencimento dos alunos a frequentarem, a fazerem atividade aeróbica e que, quem sabe, lá na frente começarem a migrar também para atividades externas, para atividade de corrida, e que eles possam participar de corridas de rua também. Não deixa de ser uma fonte onde a gente consiga trazer as pessoas que estão iniciando na atividade para fazer a corrida de rua. Mas enfim, com esse crescimento então do espaço, do reconhecimento da atividade aeróbica, as academias começaram a ganhar um espaço muito maior de treinamento aeróbico, especialmente esteiras, e passaram em algumas unidades, em algumas academias, passaram quase que a dividir o espaço com a parte de musculação, a parte de equipamentos de musculação e atividades coletivas. Então hoje a gente tem atividades, academias com grandes centros. A gente pode, na imagem, vocês podem ver uma academia que tem quase 35 esteiras. São quase
40 bicicletas, elípticos, então tem um pátio cardiovascular, um pátio de treinamento aeróbico muito rico. Além de, nessa unidade especificamente, além desse pátio imenso, existe uma sala com mais 25 esteiras para aulas específicas de corrida, além de uma sala de aulas de ciclismo indoor com quase 50 bicicletas. Então a gente percebe que o treinamento aeróbico tem ganho espaço nas academias de ginástica. E mais recentemente podemos perceber que algumas academias começaram a investir em salas como essa que vocês estão vendo, que é uma sala de aula coletiva de corrida. Então as pessoas, os proprietários, os gerentes, os gestores das academias começaram a perceber que é um filão, é uma atividade que tem crescido cada vez mais, e a partir do momento que é uma possibilidade de perder clientes, as academias começaram a investir em aulas de corrida, tá? Que tem toda uma característica, tem toda uma organização de aula, pensando na evolução do cliente, na evolução do aluno, como preparação física mesmo. Então ele vai evoluir do ponto de vista físico, tem uma característica lúdica de participação, mas existe toda uma organização pensada como se fosse um treinamento de corrida de rua, como se fosse um treinamento para que você consiga evoluir sua performance, melhorar, e com que na hora que você for fazer uma prova, que você vai participar de uma prova de 10 km, uma meia maratona ou uma maratona, que você possa complementar o seu treinamento específico realizado nas ruas com o treinamento nas aulas coletivas de corrida. Isso é pensado dessa forma e é possível de ser feito. Eu não vou entrar aqui hoje, não é o tema da nossa discussão, sobre as questões técnicas da prescrição do treinamento. Outros profissionais que estão participando da Semana do Corredor poderão discutir e irão discutir de forma mais aprofundada, mas é importante que as atividades da academia, se eu tenho intenção de conciliá-las com a atividade de corrida na rua, é importante que eu tenha um conhecimento dessa atividade e eu consiga conciliar a minha aula coletiva com a maior similaridade e o mais próximo possível da atividade de corrida de rua. Por isso, elas são complementares e devem ser pensadas de forma conjunta também. Mas vem cá, Bruce, eu não tenho a mínima condição de colocar na minha academia uma estrutura dessa como uma sala de corrida. Nada impede que você faça uma atividade e uma proposta diferenciada na sua academia, independente da quantidade de esteiras, independente da condição financeira e da saúde financeira da sua empresa. Nada impede que você consiga fazer um grande diferencial nas suas aulas, implementando algumas características que advém, que você vai buscar na corrida de rua. Por quê? A esteira é importante, a sala é importante, a estrutura é muito importante, mas o mais importante de tudo é vocês terem e qualificarem seus profissionais. A gente pode ver que o que faz diferença é o profissional. Não adianta nada você ter uma estrutura muito bacana se você não tem um profissional que entenda o que está fazendo, tanto do ponto de vista técnico, tanto do ponto de vista da intenção da academia com essa busca do cliente que está correndo. Tá? Então, se a gente tem um profissional que consiga fazer a diferença, que consiga captar esse aluno, buscar esse aluno que às vezes está fazendo treinamento aeróbico sem nenhum tipo de controle, e a gente consiga trazê-lo para uma aula de corrida, ou que a gente consiga fazer uma aula de corrida nas nossas esteiras da própria sala de musculação, não tem problema algum. Se eu consigo colocar uma prescrição qualificada para o meu cliente na única esteira que eu tenho na academia, ele vai perceber a diferença. Isso que é o mais importante, e é isso que eu queria deixar para vocês. Uma das mensagens é essa, que estrutura é importante? Muito. Tem crescido ao longo dos anos, com investimento cada vez maior? Muito, muito importante. Mas de nada adianta se eu não tiver um profissional competente, qualificado e principalmente engajado e tentar fazer com que o treinamento aeróbico, o treinamento de corrida cresça na sua academia. Tá? A gente pensando na estrutura das academias, das unidades, a gente percebe que quando a gente fala de estrutura e de qualidade, e reforçando ainda mais que o profissional é o mais importante, a gente percebe que a tecnologia, as atividades e as esteiras têm vindo cada vez mais embarcadas com diferenciais que estão a nosso favor.
a gente tem que aprender cada vez mais a usar o diferencial técnico, a tecnologia que existe embarcada nas novas esteiras a nosso favor. Hoje a gente tem, em cada esteira, da mais simples que exista na sua academia, a gente tem uma série de programas já pré-instalados, pré-programados na sua esteira, que podem ser melhor utilizados pelo seu professor. Então, que a gente pode tentar aproximar cada vez mais a prescrição aeróbica da prescrição do treino de rua. A gente vai discutir um pouquinho disso agora mais à frente, na hora que a gente for discutir sobre a qualificação técnica, tá? dos nossos profissionais. Então, falando de estrutura, quando a gente pensa nisso tudo, além de ter uma academia com esteiras diferenciadas, com profissionais qualificados, podendo ter ou não uma sala específica para corrida, mas o mais importante, ter uma atitude diferenciada em relação às atividades que vão ser oferecidas nessa esteira. Uma outra coisa que a gente pode ter em termos de estrutura, e aproveitando que são 30 mil academias no Brasil, é buscar uma estrutura da própria academia que dê suporte aos profissionais e à equipe, aos alunos, aos clientes que porventura pratiquem corrida nessa academia, tá? Aquelas pessoas que corram nas ruas ao redor dessa academia, aquelas pessoas que participem das provas na cidade onde a sua academia está instalada, e provavelmente na sua academia, na sua unidade, devam existir profissionais que têm assessoria, que participam de grupos de corrida, que monitoram alguns clientes, seja pessoalmente ou seja à distância, presencialmente ou à distância. Então, é importante a gente observar essa possibilidade que existe da academia ser um ponto, ser um elo entre profissionais, corredores e principalmente um ponto de encontro desses corredores, onde esses corredores possam se sentir realmente em casa e se realmente acolhidos pela academia, no que diz respeito à participação em provas, participação em eventos, treinamentos coletivos, aulas específicas. E aqui eu mostro um exemplo para vocês, tá? Essa é uma estrutura que a gente oferece na nossa rede aqui em Belo Horizonte, que é para os nossos corredores, para todos os alunos que praticam, que participam de corrida de rua nas nossas unidades. E a gente realiza, na Volta Internacional da Pampulha, a gente tem um espaço extremamente disputado, extremamente valorizado do ponto de vista de percepção de benefício, tá? Que os alunos participam, um espaço VIP na Volta da Pampulha. É uma casa a 50 metros da largada da Pampulha, onde todos os alunos, mediante a aquisição da camiseta convite, que é o que dá o direito para eles acessarem a casa, eles vão ter toda uma estrutura de apoio, com fisioterapeutas, kids room, espaço para as crianças participarem, brincarem, guarda-volumes, banheiro, fisioterapeutas e massagistas, frutas, isotônicos. Então é toda uma estrutura para que seja um ponto efetivamente de encontro, onde os familiares ficam aguardando os seus familiares que estão correndo. Então a gente consegue criar uma estrutura e principalmente a gente consegue criar um elo entre a academia e os corredores. Isso é muito importante e tem dado excepcionais resultados, tá? Então quando a gente pensa em estrutura, reforçando, precisamos pensar que houve um crescimento sim. Na hora que eu vou montar minha academia, eu preciso pensar num espaço qualificado e diferenciado aeróbico, tá? Se eu estou no projeto elaborando a construção, a parte dos projetos da minha academia, eu preciso pensar que eu preciso ter um espaço diferenciado para o meu treinamento aeróbico. Eu preciso buscar uma esteira que me ofereça qualidade na prescrição do treinamento. E eu preciso pensar numa estrutura que permita que o profissional atue de forma efetiva nesse treinamento aeróbico. Se eu não tenho um projeto, se minha academia já está pronta, o que eu posso fazer? Pensar em como utilizar aquela estrutura, reinventar a minha prestação de serviço no que diz respeito à prescrição do treinamento aeróbico e a partir daí efetivamente entregar um serviço de qualidade, buscando cada vez mais o embasamento das prescrições, a qualidade das prescrições e fazer com que os profissionais que estão ali comigo atuando na academia entendam o que é corrida de rua e consigam aplicar os conceitos na hora da prescrição do treino. Tá? Esses são os pontos mais importantes no que diz respeito à estrutura. E como eu havia falado com vocês,
dois pontos que a gente vai abordar: estrutura e qualificação. Quando a gente fala em qualificação, pessoal, são duas situações que a gente precisa pensar. Eu me preocupo bastante, tanto com a qualificação técnica do profissional que vai atuar junto aos corredores, junto aos praticantes, quanto da qualificação do próprio espaço. O que esse espaço consegue me oferecer de condições para a prescrição do exercício? Nós falamos um pouco da criação da estrutura de academia, do número de esteiras, da qualidade da esteira, mas eu preciso pensar também que não só de treinamento na esteira é feita a preparação de um corredor de rua. Hoje, cada dia mais, o corredor de rua precisa se qualificar também fisicamente, a partir, qualificar outras capacidades físicas, como força, como a resistência, como a flexibilidade. A gente precisa melhorar e aperfeiçoar cada uma dessas capacidades. Então, vamos dividir em partes a nossa qualificação. Quando eu falo em qualificação técnica, eu me preocupo com dois personagens principais, que é o treinador de corrida, tá? O profissional que está nos ouvindo e cada vez mais se aperfeiçoa na organização dos métodos de treinamento, na condução desses métodos de treinamento, na elaboração de planilhas de treino cada vez mais eficientes e personalizadas. Mas a gente precisa entender cada vez mais também que, como eu disse, outras capacidades são importantes. Então, se esse treinador consegue entender, além da periodização do treinamento de corrida, ele consegue entender como que o treinamento de força, como que o treinamento de flexibilidade, como que eles impactam de forma positiva aquele corredor e como que isso deve ser feito, isso é legal, isso é bastante importante, porque esse treinador de corrida, ele vai conseguir conversar muito propriamente, ele vai conseguir conversar de uma forma bastante efetiva com o profissional da academia para que eles consigam fazer um trabalho conjunto. Isso quando o treinador não é também o profissional da academia, tá? Que isso acontece demais. E esse profissional da academia é o outro personagem, é o outro ator desse cenário todo que precisa cada vez mais se qualificar. E aqui já é um pouco mais complicado, porque eu estou falando de profissionais da academia e que atuam preferencialmente. Eu preciso qualificar profissionais que atuam em diferentes setores. Não necessariamente o mesmo profissional em todos os setores, mas eu preciso ter profissionais que atuam em diversos setores me dando suporte no treinamento do meu corredor, tá? que tem buscado a academia para se preparar. Então eu estou falando do profissional da musculação, do profissional que ministra as aulas coletivas e dos profissionais, especialmente das aulas de corrida, tá? Porque hoje em dia podemos perceber que nas aulas de corrida ou na preparação dos alunos, para a corrida, a gente percebe que algumas atividades têm se despontado como, de certa forma, bastante relevantes, que é a aula de corrida, propriamente dita, que tem sido um grande apoio para os treinadores e para quem não tem condições de correr outdoor, durante todos os dias da sua planilha, e também o treinamento funcional, visando a melhora da performance desse corredor, seja com a melhora da força, seja com a melhora da flexibilidade ou com a melhora da mobilidade das diversas articulações envolvidas no treinamento de corrida. Então esses treinamentos todos, eles precisam ser integrados tanto na corrida quanto na academia, para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais eficiente. De novo, eu não vou discutir aqui hoje a relação técnica, como que deve ser a preparação, em questão de periodização, não é esse o foco da nossa conversa aqui. Outros profissionais o irão fazer. A minha discussão é, cada um de nós, profissionais, a gente tem que repensar essa atuação e avaliar como que a gente tem atuado, se a gente tem conseguido criar essas possibilidades, ou se avaliar realmente se essas possibilidades são importantes e o que eu posso fazer, se eu entender que elas são importantes, como eu posso fazer para tentar aproximar um pouco mais, para entregar mais qualidade para o meu aluno na academia e para entregar mais qualidade para o meu aluno que está fora da academia correndo na rua. Se a gente consegue conciliar as duas coisas. É isso que a gente precisa pensar. Quando a gente fala de qualificação técnica, alguns pontos são importantes. E dois personagens principais a gente precisa avaliar e precisa dar uma maior atenção, que é o treinador de corrida e o profissional da academia. Tá? Se a gente conseguir fazer com que cada um entenda que a contribuição e a colaboração
da atuação de um profissional com o outro são extremamente relevantes. Então, é importante que esses dois profissionais, quando eles não forem a mesma pessoa, quando o seu atleta ou quando você que pratica corrida tiver dois treinadores diferentes, um de corrida e um na academia, é importante que você coloque os dois para conversar, que você aproxime os dois, porque essa interação entre os dois profissionais é fundamental, porque a partir do momento que o treinador de corrida consegue balizar o que você faz na academia e quantificar o seu treino em função disso, ou o contrário, né? Se a sua atividade principal for a corrida, o seu profissional, o seu professor, o seu treinador, ele conseguir quantificar na academia a carga de treinamento em função do que você faz na corrida, você com certeza absoluta colherá melhores frutos, tá? Porque essa integração, essa interação entre os dois profissionais, ela é extremamente importante para que você consiga conciliar e aproveitar o melhor que existe no treinamento de corrida e o melhor que existe nas atividades oferecidas para a academia, que possam contribuir com o seu treinamento na corrida, que possam contribuir com a sua performance, que não te deixem, por exemplo, muito pesado ou com dores musculares, que não te permitam treinar naquilo que você precisa treinar naquela semana, que foi prescrita pelos seus profissionais. Então, se você conseguir conciliar isso, é importante. E pensando na qualificação, né, técnica dos profissionais da academia, a gente precisa pensar em 3 profissionais. Não necessariamente são os profissionais diferentes, mas são profissionais que atuam em diferentes áreas, que é o treinamento da musculação, as aulas coletivas e o treinamento de corrida, né, que a gente acaba incluindo dentro das aulas coletivas. Dentro das aulas coletivas, sem ser a aula de corrida especificamente, é importante dar uma especial atenção que hoje tem tido um resultado muito legal. As academias têm crescido muito com esse modelo de atividade e os corredores têm cada vez mais se empoderado dessa ferramenta, que é o treinamento funcional. Então, se a sua academia oferece uma atividade e consegue pensar uma atividade para a corrida, para o corredor, para atender as especificidades que esse atleta ou esse profissional atleta tem na sua atividade de lazer, na sua corrida, então você vai conseguir entregar para ele um serviço de mais qualidade e com certeza isso vai ser uma ferramenta muito importante para que você consiga fidelizar esse indivíduo, né, na sua academia. Porque ele percebe que a atividade principal dele, que é a corrida, está tendo um suporte muito grande das atividades que a sua academia oferece para ele, especialmente da atividade funcional, que tende a melhorar muito a performance, melhorar a força muscular, tá? Que junto com o treinamento acabam contribuindo para que ele tenha um resultado melhor no dia a dia. Não vou entrar no mérito da discussão se previne, se não previne lesão, se educativo é importante. Tem outros profissionais que vão discutir isso com mais profundidade. Mas a ideia é que um corpo mais forte, com certeza absoluta, ele vai realizar as atividades com mais facilidade. Ele vai suportar treinar com mais facilidade também. Então é importante que essas duas atividades sejam conciliadas para que você colha os benefícios tanto da atividade corrida quanto da atividade musculação. Ok? E pensando em treinamento de força para corrida, a gente precisa entender que não é só saber de prescrição de força. O profissional não precisa saber só como se prescreve uma série na musculação ou no treinamento funcional. Ele precisa conhecer como se prescreve o treinamento de corrida, qual metodologia se é utilizada no treinamento de corrida, que fases de treinamento aparecem ou aquele meu aluno está, porque a partir daí eu vou conseguir efetivamente fazer uma prescrição personalizada. E é isso que a gente precisa fazer a cada dia nas nossas academias. Ok? A gente precisa se preocupar cada dia mais oferecer um serviço diferenciado. Nesse momento que a gente tem dificuldade de mais alunos na academia, de mais alunos nas assessorias, mesmo com mais pessoas procurando atividade física, a entrada acaba diminuindo num momento mais complicado. Então a gente precisa criar estratégias para que a gente consiga efetivamente fazer com que as pessoas que iniciem a atividade física gostem de ficar na atividade física e principalmente percebam o valor naquela prescrição que você tem feito. Não é simplesmente um programa padrão que você pega num fichário, tira e entrega para qualquer pessoa, tá? As pessoas precisam entender que o treino que ela está recebendo é um treino personalizado, é um treino individualizado. E isso
Se você, profissional de educação física, coordenador de academia, entender que precisa ser feito dessa forma, quanto mais personalizado, individualizado, quanto mais voltado para as características daquela pessoa o seu treinamento for, tanto de corrida quanto da musculação ou do funcional, mais resultado você vai ter. Você pode ter certeza disso. E para você que está correndo, para você que é o corredor, né, que é o praticante de corrida, que é o atleta, é importante que você saiba que se você conseguir conciliar essas duas atividades e colocando os profissionais em contato, você vai ter excepcionais resultados. Do ponto de vista de qualificação, uma outra coisa que me chama bastante atenção nesses 15 anos, que me deixa bastante preocupado, é com relação à prescrição do treinamento aeróbico nas academias. Eu não estou nem falando da prescrição de corrida, tá? Do treinamento, dos treinamentos de corrida com periodizações, tá? Eu percebo que cada vez mais muitas pessoas entram na academia, mas cada vez mais muitas pessoas saem da prática da academia. Cada vez mais pessoas começam a atividade física e cada vez mais pessoas param de fazer atividade física. E uma das formas que a gente tem para fazer, dentro de uma série de princípios do treinamento esportivo, não é? A gente precisa começar a prescrever o treinamento aeróbico e se preocupar com ele da mesma forma que a gente se preocupa com a prescrição dos treinamentos da musculação, por exemplo. Tá? Se os nossos profissionais da academia começarem a perceber que se as pessoas que estiverem fazendo atividade aeróbica, seja na esteira, seja na bicicleta, seja nos elípticos, entenderem o que estão fazendo e o profissional que fizer a prescrição, fizer uma prescrição voltada para a melhoria da performance dessa pessoa, em que nível, seja em que nível for, pode ser uma pessoa que esteja iniciando ou um cara mais avançado, de novo, ela vai conseguir dar mais valor para aquilo que está sendo prescrito. Então a pessoa vai perceber que a organização do treinamento tem toda uma estrutura, uma lógica, uma ciência por trás daquilo, e a gente começa inclusive a ter mais valor na prescrição. A gente pode perceber, pode observar, conversando com alguns outros profissionais, a preocupação de que a periodização do treinamento de corrida pode ser vista como um produto a mais dentro da academia. Pode, realmente pode, e é muito bem-vinda que seja vista como um produto também, que pode gerar novas receitas, tanto para a academia quanto para os profissionais, e isso é bom. Por outro lado, se a gente começa a fazer uma progressão do treinamento dessa pessoa minimamente organizado para que a gente consiga ter uma evolução do treinamento dessa pessoa dentro da prescrição do treino aeróbico, pode ter certeza que a gente vai entregar um serviço muito diferenciado, porque hoje poucas academias, poucos profissionais dentro dessas academias fazem essa prescrição com cuidado, fazem essa prescrição com atenção, para que consiga fazer com que esse cliente goste de fazer o treinamento aeróbico, perceba o valor do treinamento aeróbico e não simplesmente fique 20 minutos a 60% de intensidade na esteira todos os dias. Se a gente conseguir modificar isso, vai ser um grande passo que a gente vai dar para integrar esses dois setores, a academia e a corrida de rua. Tá? Como resumo disso tudo que eu estou colocando para vocês, é importante de observar que tudo passa pela qualificação técnica desses profissionais e pelo conhecimento. Quanto mais esses profissionais e quanto mais os corredores conhecerem sobre a modalidade, sobre as demandas da modalidade, sobre as necessidades do ponto de vista de força, de capacidade aeróbica, de resistência necessárias para a realização da atividade, quanto mais souberem disso, mais integração entre esses setores vai existir, vão acontecer, e mais resultados positivos esses profissionais e esses corredores terão. Então tudo isso é para chegar no ponto que a gente precisa cada vez mais conhecer a atividade e principalmente saber o que é necessário para que cada uma delas tenha uma melhor performance, que a gente consiga ter um resultado um pouco melhor, tá? E agora eu queria apresentar para vocês, como curiosidade, e levando dentro disso tudo que eu coloquei de estrutura, de organização, de evolução, que a academia se tornou hoje um espaço muito mais propício para essa integração com a corrida de rua, levando em consideração tudo isso, eu queria apresentar para vocês, tá, algumas pendências que foram colocadas pela IRSA, que é um instituto que tem toda uma estratégia sobre a parte operacional das academias, tá? Na imagem vocês vão ver o link, vão ver como buscar.
eles indicam quais são as 10 tendências para o fitness em 2015, quais são as perspectivas que as academias, que os profissionais devem observar para que tenha um resultado positivo, que tenha um sucesso, né, em 2015. Todo ano eles lançam essas tendências, algumas atividades permanecem, outras atividades de um ano para o outro deixam de ser tendência e passam a ser atividades não tão valorizadas. E esse ranking, né, essa listagem é feita por uma série de profissionais de educação física, por gestores, por cientistas, por estudiosos, que analisando a evolução das atividades, analisando tudo que aparece, analisando a resposta do público, eles tentam pontuar o que seriam essas tendências. Eu não coloquei as 10 tendências aqui, mas eu coloquei para chamar a atenção de vocês que dessas 10 tendências colocadas, né, para 2015, 4 a gente pode utilizar diretamente nessa relação: academia, corrida de rua. Vamos lá para vocês observarem quais são essas tendências. A primeira delas, que eles colocaram como a maior tendência do mercado fitness em 2015 e que tem tudo a ver e que a gente pode utilizar de uma forma extremamente interessante, é o formato de gamificação, o formato de gamification, de produção de atividades com formato de jogos. Se a gente conseguir lançar mão de desafios, de estratégias lúdicas e competitivas nas atividades que a gente propõe, isso gera um resultado muito legal, tá? Então, quanto mais a gente conseguir levar entretenimento, levar diversão associada, aliada com resultado para as academias, é muito legal. Então, quando eu faço um evento de desafio de 10 quilômetros, desafio de durante a semana quem conseguir correr ou andar ou cumprir uma determinada meta, vai ganhar prêmio, vai ganhar bonificação. Vou fazer um desafio entre assessorias de corrida de profissionais diferentes na minha academia e ver quem vai ganhar. Seja por velocidade, seja por tempo, seja por melhora quantitativa, seja por melhora qualitativa. Então tudo isso pode ser avaliado. O que você precisa pensar na hora de pensar a gamificação é que público você quer atingir. Se você quer atingir o público que busca performance, então quem fizer mais ganha, quem fizer maior velocidade, maior distância ganha. Ou se você por acaso quer premiar aquele cara que se esforçou mais, aquele cara que não conseguia correr a 8 km por hora, hoje está correndo a 9, a 10. Então que o delta de crescimento dele foi o maior. Então é avaliar o que você quer fazer. Não necessariamente o melhor deveria ganhar, não necessariamente quem correr mais deve ganhar, não necessariamente o cara que correr mais rápido ou o cara que correr a maior distância é que deva ser premiado. Às vezes o cara que melhorou mais a performance dele em determinado período pode ser o cara que você queira premiar e que você queira manter na sua atividade, na sua academia ou no seu grupo de corrida. Então isso é válido. A gamificação é válida tanto para a academia quanto para o grupo de corrida. Eu posso pensar em desafios dentro do meu próprio grupo de corrida, quem cumpriu mais fielmente a planilha de treino enviada, quem consegue trazer mais pessoas da família para iniciar na atividade, permanecer por mais tempo, enfim, é pensar uma série de estratégias para que você utilize a ferramenta e uma tendência que é bastante real de gamificação para o seu negócio, ou para a sua academia ou para o seu grupo de corrida. E aos alunos, né, aos corredores, observar, sugerir, se por acaso pensar uma coisa diferente, sugerir para os seus professores, é bem bacana, essa interação entre os profissionais e os alunos é bem legal. Uma outra atividade que por um acaso está na mesma ordem, a segunda tendência mais importante, mais relevante para 2015, segundo esse levantamento da IRSA, é a relação da atividade física e tecnologia. Hoje a tecnologia está presente em todos os nossos afazeres, em tudo que a gente faz hoje em dia, a gente tem a tecnologia presente. E muitas vezes ela vem nos ajudar muito, em outras nem tanto. E ao mesmo tempo que a gente tem hoje tecnologia nos tênis de corrida, na prescrição do treinamento, nos métodos de teste de avaliação de performance, na relação entre o treinador e o corredor, nas aulas coletivas, eu tenho cada vez mais tecnologia. Se eu conseguir criar tecnologias para associar esses dois mercados, com comunicação, seja com marketing digital, seja com esteiras com programas diferenciados, seja com
lançar mão nas aulas coletivas de videoclipes para motivar o pessoal a fazer, a plataforma de compartilhamento de música para que seus corredores que gostam de música tenham acesso à música, que o corredor que é o que mais entende de música para saber o que ele ouve, enfim. O que você conseguir colocar de tecnologia nas mãos do seu cliente para utilizar o produto corrida e para utilizar o produto academia de ginástica, mais resultados você terá. Isso é muito importante. E dando continuidade, o que a gente pode perceber é agora a próxima tendência, não necessariamente, não é a terceira, não é nessa ordem, ela foi colocada na IHRSA como 7ª tendência, mas está entre as 4 que eu considero extremamente relevantes para o nosso negócio, tá? Que é o treinamento funcional. Tá? Ele é extremamente importante, mas mais importante do que o treinamento funcional, e que está colocado, vocês vão ver na imagem, o treinamento funcional é muito importante, mas mais do que isso, o profissional que for lidar com esse treinamento funcional é mais importante ainda. Não adianta nada eu prescrever um treinamento funcional baseado em cópia, baseado em achismo, baseado no blog que eu vi. Isso não cabe nesse nível de profissional que a gente busca hoje em dia, de profissionalismo, de serviço que a gente busca hoje em dia. Então, corredor, primeira coisa, procure o seu treinador, né, o seu técnico, procure o profissional da academia para que ele consiga adaptar o seu treinamento funcional às suas necessidades. Ele tem que ser funcional para você. Então, por favor, observe, tente conversar com o seu profissional de educação física, com o seu treinador, porque é ele que vai ter condições de avaliar que exercício vai ser mais aplicado para o seu dia a dia. Você pode até levar sugestão do que você viu no blog, do que você viu nas redes sociais, mas o importante é que ele consiga, junto com você, pegar aquele exercício e adaptar para aquilo que você precisa, tá? Funcional é importante, mas ele não sobrepõe a prescrição qualificada de um profissional de educação física, tá? Conto com vocês na compreensão disso e principalmente para que vocês consigam efetivamente colher os frutos do treinamento funcional. Mas só que você só vai conseguir colher esses frutos se for com a prescrição adequada. E por último, não menos importante, até pelo contrário, eles colocam como uma tendência muito grande para 2015, academias relacionadas a nichos tribais. Então, são academias que você faz para determinado público. Só que eu vou extrapolar. Eu vou trazer que, para dentro da academia, mesmo que a sua academia não seja para um nicho, você conseguir criar esses nichos dentro da sua própria academia. Então, se você consegue criar de alguma forma um grupo de corredores na sua academia, mesmo que você não tenha um grupo ou uma assessoria de corrida, você vai ter bons resultados. Por quê? A partir do momento que a pessoa cria amizade, que ela cria relacionamentos dentro daquele ambiente, a tendência é ela se manter naqueles relacionamentos. Se por acaso ela não gostar da atividade, ela tiver qualquer contratempo na academia ou no grupo de corrida, se os amigos dela todos estiverem naquele nicho, naquele grupo, e você conseguir criar esses laços de afeto, de amizade, de relacionamento, você tem uma tendência muito grande que essas pessoas se mantenham unidas. Então isso é muito importante. Então dê condições para que esses grupos de corrida, de ciclistas, de quem joga bola no final de semana, de que se reúnam, que se organizem para que eles consigam efetivamente perceber que a sua academia ou que a sua assessoria de corrida é realmente um grupo. E isso pode partir também dos próprios corredores. Eu já vi inúmeros casos de corredores que criaram confrarias, para se reunirem antes das corridas, para o jantar de massa, por exemplo, para conversarem, para debaterem sobre qualquer assunto. Isso é importante, isso cria vínculo, isso é muito legal, tá bom? Então, essas eram as observações que eu queria deixar para vocês, tentando linkar a atividade da academia com a atividade de corrida de rua, tentando trazer um histórico da importância das academias se adequarem a esse novo público, ao público que corre, desse novo público que corre, entender que a academia, que a atividade realizada na musculação, realizada nas atividades coletivas, nas aulas de run, nas aulas de corrida, como complemento aos seus treinos, elas são importantes. A gente repensar as possibilidades que a gente tem de interação entre esses dois setores, para a gente perceber que mais do que a gente imagina,
essas duas atividades estão muito ligadas. Mais do que a gente imagina, essas duas atividades estão extremamente alinhadas. E principalmente, é um público, como colocado inicialmente, retomando o quadro para vocês observarem, que a gente tem hoje, dos 33%, 60%, 70% das pessoas fazem atividades nesses nichos que a gente está discutindo. Seja caminhada, que são um público potencial para treinadores de corrida de rua, seja nas atividades de academia, fazendo musculação ou ginástica, e a própria a própria corrida de rua, que hoje já tem um público de entre 4 e 6 milhões de pessoas. É um público considerável e que tem que ser prestado atenção nesse público pelas academias e também os treinadores, as assessorias, os corredores precisam prestar atenção que a quantidade de academias que a gente tem são possibilidades de gerar mais suporte, mais condições para que vocês realizem bons treinos, tá? Eu deixo aqui todos os meus contatos para vocês, tá? O meu e-mail, o meu Facebook é Bruce Cota também, meu e-mail brucecota@gmail.com e o Instagram @brucecota. Eu estou totalmente à disposição de vocês. Espero que eu possa ter levantado alguns questionamentos, algumas questões que vocês levem para a academia ou para os treinamentos de vocês, para que a gente consiga efetivamente interagir, integrar esses dois setores e que a gente consiga ter bons resultados. Tá? Que todo mundo aproveite bastante a Semana do Corredor, aproveitem cada uma das palestras. Tenho certeza que cada profissional montou com o maior carinho e com a maior qualidade essas apresentações, para que vocês possam efetivamente aproveitar, assimilar os conteúdos que foram discutidos e principalmente colocar em prática. Ok? Mais uma vez me coloco à disposição. Um grande abraço e foi um prazer participar com vocês da Semana do Corredor. Um abraço.